Olá pessoal, hoje falaremos sobre a camada de aplicação e o protocolo HTTP desta camada. Antes de qualquer coisa, vamos falar sobre as arquiteturas de aplicação de rede. A arquitetura determina como a aplicação é organizada nos vários sistemas finais. As duas arquiteturas mais utilizadas em aplicações modernas de rede são cliente-servidor e peer-to-peer. Em uma arquitetura cliente-servidor, há um host sempre em funcionamento, denominado servidor, que atende à requisição de muitos outros hosts, denominados clientes. Um exemplo clássico é a aplicação web, na qual um servidor web que está sempre em funcionamento atende às solicitações de navegadores de hosts clientes. Quando recebe uma requisição de um objeto de um host cliente, um servidor web responde enviando o objeto solicitado. Observe que na arquitetura cliente-servidor, os clientes não se comunicam diretamente uns com os outros. Já em uma arquitetura peer-to-peer, há uma confiança mínima nos servidores dedicados nos centros de dados. Em vez disso, a aplicação utiliza a comunicação direta entre duplas de hosts conectados alternadamente, denominados pares. Os pares não são de propriedade dos provedores de serviço, mas são controlados por usuários de computadores de mesa e laptops, cuja maioria se aloja em residências, universidades e escritórios. Como os pares se comunicam sem passar por nenhum servidor dedicado, a arquitetura é denominada par a par ou peer-to-peer. Muitas das aplicações de hoje mais populares e de intenso tráfego são baseadas nas arquiteturas peer-to-peer, incluindo o compartilhamento de arquivos, como por exemplo o BitTorrent, aceleração de download assistida por par, como o Shunley, telefonia por internet, como o Skype, e IPTV, como o CanCan e o PPStream. Porém, antes de construir sua aplicação de rede, você também precisará ter um entendimento básico de como os programas que rodam em vários sistemas finais comunicam-se entre si. No jargão dos sistemas operacionais, na verdade não são programas, mas processos que se comunicam. Os processos em dois sistemas finais diferentes se comunicam trocando mensagens por meio da rede de computadores. Um processo originador cria e envia mensagens para a rede. Um processo destinatário recebe-as e responde, devolvendo outras. Um processo envia mensagens para a rede e recebe mensagens dela através de uma interface de software, denominada socket. Vamos considerar uma analogia que nos auxiliará a entender processos e sockets. Um processo é semelhante a uma casa e seu socket à porta da casa. Quando um processo quer enviar uma mensagem a outro processo em outro host, ele empurra a mensagem pela porta, o socket. O emissor admite que existe uma infraestrutura de transporte do outro lado de sua porta, que transportará a mensagem pela rede até a porta do processo destinatário. Ao chegar ao host destinatário, a mensagem passa pela porta, ou seja, o socket, do processo receptor, que então executa alguma ação sobre a mensagem. Após uma breve explicação dos sockets, vamos falar sobre os serviços de transporte disponíveis para aplicações. Então, quais são os serviços que um protocolo da camada de transporte pode oferecer a aplicações que o chamem? Podemos classificar de maneira geral os possíveis serviços segundo 4 dimensões: transferência confiável de dados, vazão, temporização e segurança. Para muitas aplicações, como correio eletrônico, transferência de arquivo, acesso a host remoto, transferências de documentos da web e aplicações financeiras, a perda de dados pode ter consequências devastadoras. Assim,
Para suportar essas aplicações, algo deve ser feito para garantir que os dados enviados por uma extremidade da aplicação sejam transmitidos corretamente para a outra ponta. Se um protocolo fornecer um serviço de recebimento de dados garantido, ele fornecerá uma transferência confiável de dados. Um importante serviço que o protocolo da camada de transporte pode oferecer para uma aplicação é a transferência confiável de dados processo a processo. O conceito de vazão é a taxa pela qual o processo remetente pode enviar bits ao processo destinatário. Como outras seções compartilharão a largura de banda no caminho da rede e estão indo e voltando, a vazão disponível pode oscilar com o tempo. Essas observações levam a outro serviço natural que um protocolo da camada de transporte pode oferecer, ou seja, uma vazão disponível garantida a uma taxa específica. Com tal serviço, a aplicação pode solicitar uma vazão garantida de Rbits por segundo, e o protocolo de transporte garante então que a vazão disponível seja sempre Rbits por segundo, pelo menos. Tal serviço de vazão garantida seria atraente para muitas aplicações, como por exemplo, se uma aplicação de telefonia por internet codifica voz a 32 kilobits por segundo, ela precisa enviar dados para a rede e fazer que sejam entregues na aplicação receptora à mesma taxa. Aplicações que possuam necessidade de vazão são conhecidas como aplicações sensíveis à largura de banda. Muitas aplicações de multimídia existentes são sensíveis à largura de banda, embora algumas possam usar técnicas adaptativas para codificar uma taxa que corresponda à vazão disponível na ocasião. Embora aplicações sensíveis à largura de banda possuam necessidades específicas de vazão, aplicações elásticas podem usar qualquer quantidade mínima ou máxima que por acaso esteja disponível. Correio eletrônico, transferência de arquivos e transferências web são todas aplicações elásticas. Um protocolo da camada de transporte pode também oferecer garantias de temporização. Como nas garantias de vazão, as de temporização podem surgir em diversos aspectos e modos. Podemos citar como exemplo o fato de que cada bit que o remetente insere no socket chega ao socket destinatário em menos de 1000 milissegundos depois. Esse serviço seria atrativo para aplicações interativas em tempo real, como a telefonia por internet, ambientes virtuais, teleconferência e jogos multiplayer, que exigem restrições de temporização no envio de dados para garantir eficácia. Longos atrasos na telefonia por internet, por exemplo, tendem a resultar em pausas artificiais na conversação. Em um jogo multiusuário ou ambiente virtual interativo, um longo atraso entre realizar uma ação e ver a reação do ambiente, como por exemplo, a reação de outro jogador na outra extremidade de uma conexão fim a fim, faz a aplicação parecer menos realista. Para aplicações que não são em tempo real, é sempre preferível um atraso menor a um maior, mas não há nenhuma limitação estrita aos atrasos fim a fim. Por fim, um protocolo de transporte pode oferecer um ou mais serviços de segurança a uma aplicação. Por exemplo, no host remetente, um protocolo de transporte é capaz de codificar todos os dados transmitidos pelo processo remetente, e no host destinatário, o protocolo da camada de transporte pode codificar os dados antes de enviá-los ao destinatário. Tal serviço pode oferecer sigilo entre os dois, mesmo que os dados sejam de algum modo observados entre os processos remetente e destinatário. Um protocolo de transporte consegue, além do sigilo, fornecer outros serviços de segurança, incluindo integridade dos dados e autenticação do ponto terminal.
A internet disponibiliza dois protocolos de transporte para aplicações, o UDP e o TCP. Quando você cria uma nova aplicação de rede para a internet, uma das principais decisões a ser tomada é usar o UDP ou TCP. Cada um deles oferece um conjunto diferente de serviços para as aplicações solicitantes. Na descrição há um link do vídeo que explica melhor os serviços oferecidos pelos protocolos TCP e UDP. Bem, acabei de mostrar que processos de rede comunicam-se entre si enviando mensagens para dentro de sockets. Certo, mas como essas mensagens são estruturadas? Quando os processos enviam as mensagens? Essas perguntas nos transportam para o mundo dos protocolos da camada de aplicação. Um protocolo de camada de aplicação define como processos de uma aplicação que funcionam em hosts diferentes passam mensagens entre si. Em particular, um protocolo de camada de aplicação define os tipos de mensagens trocadas, por exemplo, de requisição e de resposta, também conhecido como request e response, a sintaxe dos vários tipos de mensagens, tais como os campos da mensagem e como os campos são delineados, a semântica dos campos, isto é, o significado da informação nos campos, e regras para determinar quando e como um processo envia mensagens e responde às mensagens. Neste vídeo, irei focar mais no protocolo HTTP. O HTTP, sigla para Protocolo de Transferência de Hipertexto, está no coração da web. O HTTP é executado em dois programas, um cliente e outro servidor. Os dois, executados em hosts diferentes, conversam entre si por meio da troca de mensagens HTTP. O HTTP define a estrutura dessas mensagens e o modo como o cliente e o servidor as trocam. O protocolo HTTP usa o TCP como seu protocolo de transporte subjacente, em vez de rodar em cima do UDP. Existem dois tipos de conexões HTTP, o HTTP não persistente e o HTTP persistente. No HTTP não persistente, a conexão TCP é desfeita ao final da entrega de cada objeto. A conexão não persiste para outros objetos. O browser pode abrir várias conexões TCP simultâneas, também conhecido como paralelismo. Já no HTTP persistente, múltiplos objetos podem ser enviados sobre uma mesma conexão TCP, com paralelismo ou sem paralelismo. Sem paralelismo, o servidor fica ocioso entre o final do envio do objeto e a recepção da requisição de envio do próximo objeto, ou seja, um desperdício de recurso, e maior tempo de resposta para montar a página web. Esse foi o vídeo de hoje, falando um pouco sobre a camada de aplicação e o protocolo HTTP. Obrigado.